alta tensão chegando na estufa, porque é uma mudança rápida ao longo do tempo. Em meados de outubro, ainda temos bastante plantios de verão, como esses lindos tomates. Mesmo assim, em breve serão retirados. E então vamos regar bastante e plantar as verduras para a salada. Isso eu vou te mostrar em 1 minuto. E também já tem algumas plantas de folhas plantadas aqui, como a selga e espinafre, para o inverno que está por vir. Faço 2 trocas por ano, 2 safras, por assim dizer. Então essas foram plantadas em maio, né, depois que aplicamos composto, e elas vieram após as saladas de inverno, que estamos prestes a plantar agora. Então é de outubro a maio, e depois de maio a outubro. Peço desculpas pelo barulho de fundo. É o triturador do vizinho, um zumbido bem constante. Então, esses tomates deste ano tivemos um verão mais quente e ensolarado do que o normal, e esse é um dos resultados. Nunca tive caules tão longos assim. Isso tudo é de um único tomate vindo lá de baixo. Provavelmente já tem uns 2 metros de caule já colhidos, e esses são os últimos frutos. E se eu tivesse mais tempo, teria tirado alguns dos verdes, porque eles consumiram energia sem fazer muita coisa. Eu sei que dá para fritar tomates verdes, fazer chutney. No meu caso, ficamos com muitos tomates verdes, então tento amadurecer a maioria. E você? Não estou insatisfeito com o que estou vendo, porque uma forma de ajudar nisso é não regando. Então, esses aqui não foram regados por um mês inteiro. E você pode ver a superfície, e na verdade até uma boa profundidade está bem seca. Então, quando o solo fica tão seco assim, como você faz para regá-lo de novo? Se você passar um regador por cima de um solo assim, muita da água vai escorrer. Leva um tempo para a capilaridade se restabelecer e para o solo conseguir absorver a nova água. Por isso ocorrem enchentes rápidas após tempestades em solo seco. E daí, tenho sorte de ter isso aqui. É o único lugar do jardim com sistema de irrigação, uma linha de aspersão de cada lado. Então eu ligo isso por uns 10 minutos, depois desligo, deixo a água penetrar e faço isso em etapas. Se não tivesse esse recurso, poderia passar um regador rapidamente pelo solo e deixar a água penetrar um pouco. Então, sabe, é tipo a cada 5 minutos. Dá um pouco de trabalho, mas não vai demorar muito para você perceber que a água, em vez de escorrer, na verdade está penetrando com bastante facilidade. Então é uma habilidade útil de se adquirir para os momentos em que você tem um solo realmente seco. Vamos cortar essas plantas bem ao nível do solo, deixando a maior parte das raízes no lugar. Haverá um pouco de incômodo porque precisamos puxar os fios. Os fios estão na bola de raiz, é só isso que mantém a planta no lugar embaixo, com o fio. Eles estão amarrados no topo, o que torna bem rápido de desmontar. E nós provavelmente vamos passar esses caules por um triturador. Caso contrário, você pode cortá-los com uma faca ou colocá-los no chão e passar o cortador de grama por cima. Mas eu definitivamente quero deixá-los com no máximo 10 centímetros ou 4 polegadas de comprimento para que compostem melhor. Então tudo isso, tudo o que você vê, exceto as frutas que vamos comer, é bom para compostar. Sobre as frutas, Anne colheu ontem com muito cuidado. Felizmente deixou esta aqui. Na verdade, as duas ilustram o que quero mencionar. Que é, se um tomate está assim com só um pouquinho de cor, ele vai amadurecer em casa, fora da planta. E eu sei que nem todo mundo gosta desse método. Dizem que o sabor não é tão bom. Pode ser verdade, mas na verdade a gente acha que fica bem bom aqui. E o que você não quer fazer, no entanto, é não deixá-los no sol. Eles amadurecem melhor só, sabe? Fora do sol, basicamente. E esse aí, sabe, em uma semana pode ficar bem bom para comer. Então qualquer coisa aqui que já mostre um pouco de cor vai ser colhida para amadurecer e comer no próximo mês ou algo assim. Pode até demorar mais. Estou olhando para este e vou colher só para te mostrar. Se sair, aqui está. Vou dizer que este aqui está quase quebrando, mas ainda não quebrou. Tenho dificuldade em ver cor verdadeira aí, mas mesmo assim vou colocar alguns na casa. Esses talvez não estejam tão saborosos, mas serão ótimos para cozinhar em 5 ou 6 semanas também. Então, há muitas possibilidades de usar o que parece ser fruta verde, mas se elas estiverem bem verdes, especialmente algumas dessas, você gosta de umas bem novinhas assim. Ah, se eu conseguir tirar. Não, na verdade, até essa deveria ter um pouquinho de cor. Se você quebrar o cálice como eu acabei de fazer, isso não é tão bom. Pode ser que ela não dure tanto. Então tente manter aquela partezinha do cálice com o cabinho.
Separe essas e comece quando estiver pronto. Então a primeira coisa que vamos fazer é colher a fruta, blá blá blá, e depois limpar. E as calêndulas são fantásticas para coletar sementes. Se precisar de sementes de calêndula, Taget spatula é a calêndula francesa anã. Tudo isso é semente. Então não me preocupe em colocar isso na composteira. Acho que ela não sobrevive, mesmo sem muito calor. Não é uma semente vigorosa. Dito isso, há várias calêndulas que se autossemeiam por lá. Tem algumas, e eu não me preocupo com isso porque elas vão morrer com a geada. Então, aqui temos geada no inverno, chegando a, digamos, -5, -6 graus. E eu tenho um termômetro aqui dentro, e pode estar -6 lá fora. Eu olho para o termômetro aqui dentro, -6. Então, essas estruturas não impedem muito a geada, mesmo se você fechar as portas. Isso pode fazer pouca diferença, pois o polietileno é muito fino. Tudo isso serve para compostar, mas já guardei sementes para plantar no ano que vem. Você não precisa de muito disso aqui. Eu gostaria de encontrar uma maneira de enviar isso para alguns de vocês, porque sementes caseiras como essa, sabe, a qualidade é muito melhor. Essas tagetes anões francesas estão crescendo muito, não adicionaremos mais composto agora. O composto é aplicado anualmente. Estes tomates não foram adubados. Eles receberam 8 quilos de algas marinhas para toda esta estufa, uma dose generosa, o que considero suficiente. Isso também fornece alguns micronutrientes para eles. Mas você pode ver que as folhas ainda estão bem saudáveis e verdes. Esta é a Sakura e ali a Sungold. Temos os belíssimos tomates, Sonny Herzog's Rato Laranja. Eles têm sido tão produtivos, é fantástico. Acabamos de colher, pode ser a última colheita, vamos ver. No fim do canteiro estavam os pepinos quase prontos e embaixo deles início de agosto. Fizemos buracos pequenos e plantamos sementes de endrou e coentro. Eles têm produzido muito nas últimas 3 semanas. Então isso é uma colheita extra, enquanto os pepinos estão terminando. E alguns deles até começaram a apodrecer. O que, novamente, assim como a abóbora do Koget, já não é mais a época deles. Não se preocupe se seus pepinos começarem a morrer lentamente em setembro ou início de outubro. E ali em cima também quero te mostrar algo fascinante. O legal aqui é a bucha vegetal. Ela ainda não está totalmente madura. Não sei se vai funcionar, mas veja. Então, ela precisa começar a ficar amarela na planta, né? Se for o caso, se a bucha já estiver pronta, né? A parte esponjosa dentro já se formou o suficiente para amadurecer. Mas ela vai ter que sair porque precisamos do espaço para plantar saladas, e isso é possível. Podemos dar um jeito nisso. Vamos ver. Tem um fruto um pouco mais velho aqui. E é assim que eles precisam ficar. E está bem mais leve e macio. Vamos ver. As berinjelas têm sido incríveis este ano, especialmente a variedade Rocha Lauren ou de Barmontan. Tantas berinjelas, mas eu gosto especialmente porque a planta em si não é muito vigorosa. E muitas plantas de berinjela que eu já cultivei de diferentes variedades ficam enormes, plantas lindas, poucos frutos e muito trabalho de poda e manejo para controlar esse crescimento. Nessas aqui não fiz muito e elas não tombaram, então produzem frutos de forma constante e tranquila. E além delas tem uma linda boca de leão ali embaixo, que é uma das cores mais bonitas que já vi. Acho que não regar deixou as cores mais intensas, ela surgiu sozinha. Há várias bocas de leão surgidas espontaneamente para encontrarmos. E além delas, eu faço essas 3 coisas. Semeio e planto um pouco mais cedo para o inverno. Então, couve, espinafre e acelga. Porque eu percebi ao longo dos anos que se você realmente deixa elas criarem um sistema radicular bem desenvolvido, elas produzem mais folhas pequenas no inverno. Meu objetivo aqui é, como estou vendendo folhas para salada, quero muitas folhas não muito grandes para os sacos de salada durante o inverno. Você ainda pode fazer o mesmo e colher as folhas maiores para comer cozidas. E então, por causa da diminuição da luz do dia e da temperatura, né, as plantas vão naturalmente meio que encolher, quase como se estivéssemos chegando ao inverno, né? E ela tem um sistema radicular forte, então vai produzir várias folhas pequenas. Todo o resto que vamos ver agora foi semeado mais ou menos em meados de setembro.
A situação é semelhante na estufa, mas uso só uma extremidade, provavelmente pouco mais de 1/4 do espaço para propagação. São 12 pés por 25 pés 30 na sua estufa, isso dá mais ou menos 3,5 metros por 9,5 metros. Um tamanho realmente bom e com bons níveis de luz, desde que a gente mantenha o vidro limpo. E na verdade, 2 semanas atrás tivemos um orvalho bem forte pela manhã, e eu entreguei o limpador de vidros para o Adam. Ele fez um ótimo trabalho passando no vidro. Não demorou muito, mas foi impressionante a quantidade de sujeira que saiu daquela camada de algas verdes que se acumula. Ainda falta o lado de fora, mas já está bem mais claro, né? Vale muito a pena fazer antes do inverno. Outubro é quando fazemos isso e também limpamos o túnel plástico, pois choveu um pouco há 2 dias. Não foi muito, mas o suficiente. Isso com 2 lençóis duplos amarrados juntos, uma pessoa de cada lado puxando um contra o outro, gera força suficiente no plástico para fazer uma grande diferença na limpeza. Então eu amarrei de um lado e do outro, e fiquei em uma escada com uma mangueira só para ajudar a água a lavar também. E realmente, lá dentro parece um mundo diferente depois de fazer isso, então uma vez por ano eu recomendo fazer isso. Níveis de luz. E então o tomate é muito parecido com o que vimos lufa igual. Lá em cima temos um lindo manjericão Tulsi, que duraria mais, mas infelizmente também será retirado. Um sabor delicioso. Não é igual ao manjericão. Acho que manjericão sagrado é outro nome, mas é um ocimum. Eu tenho algumas plantas de pimenta em vasos, pois prefiro assim. Não sou grande consumidor de pimenta. Se quisesse mais pimentas, poderia cultivá-las no solo. Ainda assim, produzem ótima colheita com pouco composto. Cultivando as mais ardidas, você obtém muitas pimentas com uso econômico de composto e espaço. E então, a grande história aqui são todas essas plantas. E tenho quase certeza de que há mais do que o suficiente para plantar aqui. O túnel grande, o pequeno e qualquer outro que sobrar. Frequentemente, colocamos elas em canteiros externos, o que é possível até o fim de outubro, devido ao clima temperado. Cobrimos com uma tela ou tecido para proteger algumas folhas no inverno. A vantagem de plantar aqui é que todas são resistentes à geada. Elas sobreviveriam fora, mas não cresceriam muito, por isso ficam protegidas. Você aumenta enormemente o potencial de colheita, e esse, para mim, é o principal motivo para fazer isso. E essa alface, em particular, eu adoro. Ela se chama Grenoble Red ou Rouge Grenobloise. E olha isso, quero dizer, só o belo torrão de raízes e uma plantinha linda, já até um pouco mais do que pronta para plantar. Na verdade, elas teriam sido boas para plantar no começo dessa semana, ou há uns 3, 4 dias. Porque quando elas ficam assim bem densas, eu só não rego demais. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, porque elas têm uma bola de raiz tão grande ali. Mas em um dia como hoje, a gente nem viu o sol, então eu não reguei hoje de manhã. Se fizer isso, as folhas podem permanecer molhadas por muito tempo. Todas bem juntinhas assim, você acaba tendo mofo, e isso pode ser bem prejudicial nessas condições quando as plantas estão muito próximas umas das outras. Só rego quando sinto que elas realmente precisam de água. Prefiro esperar um dia ensolarado e fazer isso de manhã, para que as folhas sequem antes do anoitecer. Essas são as bandejas que projetei, com células modulares pequenas que afunilam até a ponta. Então isso dificulta o excesso de água, o que é bom. Não use muito composto, 2 litros já bastam, e é o caseiro misturado meio a meio com humus de minhoca. Não adubei essas plantas. Não faça isso. Se tiver um bom composto desde o começo, não precisa desse trabalho extra. O que você faz? Observe quando elas ficam sem alimento, resta só a folhinha cotilédone. A primeira folhinha verde começa a amarelar, e essas aqui também estão indo nesse caminho. Até a próxima semana elas já estarão lá. Estou comprometido, isso precisa acontecer, temos que achar tempo. Então, vai ser uma semana importante e tem uma variedade enorme de coisas ali. Tem um pouco de Endeavour, né? Freeze Endeavour, por exemplo. Muitas mostardas, a maioria delas está aqui na paleta, que é exatamente onde vou colocar minha cama quente daqui a uns 4 meses para propagação na primavera. Mas essa área será fechada com compensado para criar uma cama quente. Agora não precisa disso, pois a temperatura está boa. É só um detalhe, mostardas. E, na verdade, tem uma muito interessante aqui, que é da Home Safe Seed.
As plantas eram metade verdes, metade vermelhas, e a vermelha era Red Dragon, que tem uma folha grande com borda arredondada, e agora todas ficaram serrilhadas, e o verde parece bem dominante. Então, não temos muito vermelho, mas elas estão parecendo super fortes. Então, para o inverno, estou totalmente satisfeito com isso. E essa vermelha escura aqui se chama Red Frills. E aí temos rúcula para salada. E temos outra coisa interessante que é a rúcula selvagem. Rúcula selvagem e rúcula para salada são bem diferentes. Esta cresce bem mais devagar. Foi semeada antes da rúcula para salada. E eu vou transplantá-la para crescer em vasos aqui durante o inverno, em vasos de 9 centímetros, então isso é chamado de 9C ou 9 centímetros. Vamos colocá-las nisso e deixá-las aqui durante o inverno. Quase esquecemos delas, só regando de vez em quando. Elas são plantadas em fevereiro e produzem ótimas folhas de rúcula, mas a rúcula selvagem rende de abril a julho, mesmo quando a comum só floresce. E mais uma coisa são as cebolinhas, então esse é um plantio bem tardio, meio maluco. Foi no final, em meados de setembro, plantei no início do mês ao ar livre, mas eu quero ter algumas protegidas e não vamos dar nenhum espaço para elas. Então elas vão ficar entre as plantas de salada e simplesmente vão crescer, certo? Assim, não atrapalham e é só colher. Para ter cebolinha, folhas de cebolinha no inverno, para mim isso é extremamente valioso e bem-vindo. E na mesma linha, no meio deste canteiro, colocamos dentes de alho e o mesmo no túnel plástico, 2 ou 3 fileiras no meio dos canteiros. Sem espaço extra, você ganha uma colheita gratuita. Além disso, sob cobertura, eles pegam menos ferrugem. A ferrugem parece vir com a chuva. Neste ano, com primavera e início de verão secos, quase não houve ferrugem. Foi uma grande alegria. Isso é uma garantia e deveria acontecer. E esse será o 13º ano consecutivo que vou cultivar alho nessa linha do meio, no mesmo solo. Assim como esses tomates. Já são 13 anos nesse mesmo solo aqui. Como pode ver, eles estão saudáveis. Acho que o método sem revolver o solo realmente ajuda e sustenta tudo. Cuidar bem do solo facilita tudo, pois reduz as ervas daninhas. Ele retém melhor a umidade, tem uma boa estrutura, é mais fácil de regar depois que você passa, nesse caso, pela umedecida inicial novamente, e é realmente uma situação em que todos ganham. Confira o método no-dig se ainda não faz isso e fique atento ao inverno, principalmente nos momentos certos. Então, é só mais uma palavra sobre isso. A alface. Cerca de 10 de setembro, ou seja, há 4 semanas de tempo para fazer isso neste clima. E as básicas foram semeadas 10 dias depois disso, no equinócio, porque elas crescem mais rápido. E o que eu quero evitar é o que aconteceu aqui. Você reparou como essas plantas estão amarelas? E isso é porque elas são mostarda indiana, a MSO, é uma das que crescem mais rápido. Estou fazendo uma anotação para semear essas mais tarde, acho que bem no final de setembro. Elas precisam começar logo, pois estão crescendo rápido e já esgotaram os nutrientes da bandeja. Elas ficarão bem, mas precisam ser plantadas em breve. E outra dica é, quando você colocar uma planta como essa, essas são multissonar. Desbastamos para 2, removemos ervas daninhas e as enterramos. Tudo isso pode ficar abaixo do solo, então plantas estioladas podem ser corrigidas plantando mais fundo. Tenho certeza de que há mais coisas que eu poderia dizer, mas isso já te dá um breve resumo. E vamos terminar com mais uma olhada, provavelmente em cerca de 2 semanas, nesses espaços depois que tivermos limpado e plantado, só para te dar uma ideia de como eles ficam com a chegada do inverno. Olha a diferença, isso em apenas 2 semanas desde que estivemos aqui. Então todas as culturas de verão terminaram, limpei tudo para compostar e depois uma rega generosa sem novo composto, mas regando para deixar o solo quase totalmente saturado novamente. Antes de plantar é muito mais fácil se você fizer isso antes do plantio, assim você meio que já sabe como vai seguir em frente. Então essas linhas de irrigação aqui, eu as deixei ligadas durante a noite, na verdade, o que é uma boa maneira porque é uma água suave que vai penetrando devagar se você precisa regar um solo seco. Não faça tudo de uma vez sob pressão, pois a água escorre, prefira água suave ou regas repetidas.
E então nós plantamos. Isso foi há 9 dias que essas plantas foram colocadas e semeadas, ou 11 de setembro para alface e endívia, que estão principalmente nas duas extremidades, e 16 de setembro para as brássicas, que ficam todas no meio. E como essas aqui, por exemplo, são as que vieram de casa, sementes salvas que cresceram ali mesmo como sementes. Pode parecer um monte de ervas daninhas, mas na verdade são calêndulas. As calêndulas francesas tiveram um ótimo verão para semear. Parece ruim agora, mas elas morrem por causa da geada. Provavelmente será em dezembro e a geada realmente chega. Então não se trata de manter o frio do lado de fora ou o calor do lado de dentro. Eu sempre mantenho as aberturas superiores das portas. Eu nunca fecho as portas. No inverno só me preocupo com o vento, a menos que seja muito forte, então fecho os dois lados. Numa noite de geada, mesmo com a porta fechada, aqui dentro ficará quase tão frio quanto lá fora. Então não se preocupe com esse lado das coisas. E na verdade é mais importante manter a ventilação para essas plantas, elas não gostam de muita umidade. Você pode ter mofo e pulgões, mantenha boa circulação de ar e evite regar demais. Sei que o solo está úmido. Atualmente regamos manualmente 2 vezes por semana com um regador. Só para garantir que os torrões fiquem úmidos neste momento, até que as raízes realmente se espalhem pelo solo com composto, que é o mesmo solo e composto usado nos tomates e pepinos. Cultivar outras 3 mudas, que parecem ervas daninhas, acontece com frequência no verão, quando plantamos sementes. Já surgem algumas mudas de espinafre ali, e muitas já foram arrancadas com enxada. Tem algumas mudas de cebola e a colheita de sementes foi muito bem sucedida este ano. E lá no final tem algumas mudas de brássicas. Não dá trabalho, só precisa capinar durante a colheita. Temos algumas plantas mais maduras e já as vimos antes. Inclusive acabamos de colher algumas folhas maiores de espinafre e acelga para cozinhar. E ainda vai ter mais disso e também dessa couve. O que mais procuro é ter plantas com torrão de raízes forte e bem estabelecidas, e elas vão fornecer durante o inverno pequenas folhas de salada de acelga, espinafre e couve, que são muito valiosas para isso. E em termos de plantas especiais, aqui temos um pouco de amazóia ali, que é um tipo de mostarda indiana. Ainda temos o agreste crescendo de forma engraçada, ele está dando sementes e só preciso deixar acontecer. Para ser honesto, nem sei ao certo se posso colher essas sementes. Não é simples com elas. Quero colher, mas se caírem, usaremos algumas mudas para cultivar agreste no próximo verão. Tem um pouco de cerefólio ali, perto de onde a Minty está fazendo as coisas dela. E fora isso, sim, é praticamente tudo, Granobia. Alface roxa, 2 tipos de endívia, frisão, escarola, diversas mostardas e rúcula. Embora não tenha sido colocado composto novo nos canteiros, os caminhos pareciam um pouco afundados. Pedi ao Adam para espalhar umas lascas de madeira. É um material lenhoso fino que está aqui há 1 ano. Quase virou composto, mas é um material agradável para caminhar nos caminhos. Eu prefiro muito mais isso do que lascas de madeira que acabam atrapalhando e podem se espalhar sobre os canteiros e também Adam nivelou os canteiros. Você pode ver que eles estão bonitos e lisos. Parece que foram cultivados, mas na verdade não foram. É só para nivelar a superfície. Alguém nas redes sociais disse, dá para ver que foram motivados, eu nem sei. As larguras. Em túnel plástico de 18 pés, canteiros de 31 polegadas e caminhos de 18 polegadas de cada lado. Isso dá 45 centímetros. E então este é um caminho de 20 polegadas ou 50 centímetros no meio, com cada um desses canteiros tendo 51 polegadas, cerca de 13 metros, algo assim. Basta aprender a usar o espaço da forma mais eficiente. E os canteiros laterais são mais estreitos porque você só tem um caminho para escolher, enquanto esses canteiros do meio são bem largos. E para alcançar o meio, às vezes fazemos isso. Está tudo bem. Com o método sem revolver o solo, você evita danificar os canteiros ao não pisar neles. Esqueci de mencionar o alho, já que você não pode ver aqui. Então, bem no meio desses 2 canteiros tem alho. Apenas um dente a cada 9 polegadas, aproximadamente 22 centímetros. Nas laterais plantei cebolinhas em mudas múltiplas de propósito. A ideia é que não ocupam espaço extra e vai me dar lindas cebolinhas para colher durante o inverno, quando folhas verdes de cebola são tão preciosas.
Fico muito feliz por você. A partir de agora, regue talvez uma vez por semana em novembro, 2 vezes em dezembro e em janeiro possivelmente nenhuma, pois está muito úmido. E então, aos poucos, aumentar novamente na primavera. A colheita vai começar no final de novembro, né? Então isso é daqui a mais ou menos um mês. Essas mudas elas já devem estar grandes o bastante para a primeira colheita, que é apenas das folhas externas. Na estufa fizemos praticamente a mesma coisa, e você também pode ver na estufa os restos das plantas que não usamos. Também plantei 3 caixas de pequenas plantas de salada para aproveitar o espaço que não está sendo muito usado no inverno. Algumas dessas plantas podem ser úteis como adubo verde ao ar livre, se tivermos tempo. E a diferença na estufa é que vamos colher mais cedo, e no tempo frio, as plantas da estufa ficam mais fortes do que aqui dentro. Aqui dentro no inverno não faz tanto calor, mas a estufa retém um pouco à noite. É isso. Este é um exemplo típico e prático de 2 safras por ano sob cobertura mostrado neste vídeo.